Esse estudo é um estudo trazido do site Palavra Prudente, onde lá tem vários artigos, vários estudos muito bom, que basicamente são da nossa doutrina. Tem artigos tanto reformado como também dispensacionalistas. É muito bom para quem quiser aprender mais sobre a nossa fé. O nome do site é Palavra Prudente, tá? Tem muitos estudos bons lá. E hoje a gente vai estudar, não é 10 mentiras, porque o estudo é 10 mentiras, mas a gente vai estudar só metade. E a gente vai começar lendo em Gênesis capítulo 3. Portanto, já pedi para abrir em Gênesis capítulo 3. E a gente vai ver aqui a origem do pecado. Como é que o pecado entrou no mundo? E depois disso, como é que Satanás tem influenciado negativamente os crentes, especialmente os crentes, com mentiras a respeito do pecado. A gente vai observar aqui, eu não vou fazer tanto uma exposição aqui de Gênesis 3, eu vou só pegar ele como texto base, para depois a gente dar continuidade ao nosso estudo. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui. Vamos orar, pedir a Deus as bênçãos para esse momento. Pai, nós rogamos pelo poder do Espírito Santo que está presente aqui, está presente em nós, para que possamos entender a Tua palavra, ó Deus. Ele é aquele que nos ensina, que nos guia na Tua verdade, que nos ilumina para que entendamos ela, e portanto precisamos dele, ó Deus. Nós necessitamos dele porque tudo que foi escrito aqui foi inspirado por ele, e que ele possa nos iluminar nesse momento, e que isso gere em nós, ó Deus, prática na nossa vida diária, em nome de Cristo. Amém. Portanto, aqui temos a narrativa de como o pecado entrou no mundo. Todos conhecem já essa história. Todo cristão já ouviu falar várias vezes sobre Adão e Eva e como eles caíram. E Satanás usou as artimanhas dele através das mentiras para que conduzisse eles a caírem em pecado. E nós vamos estudar hoje 5 mentiras a respeito do pecado. Primeira mentira a respeito do pecado é que o pecado traz realizações. Não existe um pecado que não seja influenciado por essa racionalização. Pensamos que o pecado nos torna mais felizes. É por isso que a gente comete pecado. É para sentir um prazer. A gente quer sentir um momento de prazer, por mais que isso seja proibido. A gente quer se satisfazer com algo, quer sentir prazer. O prazer em si não é pecado. Deus concedeu prazer aos homens. O homem pode sentir prazer sem ser pecado. Agora ele quer desfazer a vontade de Deus para satisfazer apenas os seus desejos. Mas na realidade o pecado é a causa principal de toda miséria, infelicidade, tanto nessa vida como na porvir. Mortes, doenças, desavenças, guerras, fomes, vício de qualquer espécie, famílias desmanteladas, ódio, dor, sofrimento e muitos outros males.
Tudo isso se encontra na sua origem no pecado. Tudo de mal que você possa pensar que existe na humanidade foi por causa do pecado. Lembra lá de Romanos 1? Os homens caíram, deixaram a glória de Deus e começaram a praticar pecado. E assim, cada vez mais, vai piorando a vida daquele. Porque ele tenta se satisfazer no pecado e cada vez mais ele não consegue. Ele vê o prazer no pecado e o pecado cada vez mais aumenta na sua vida, trazendo para si também dor, tristeza, guerras, fomes e por aí vai. O pecado, ele aparenta no início uma certa realização positiva. Quem nunca sentiu prazer no pecado? Mas você sabe qual é o fim dele. Você sabe que depois do pecado vem a dor. Você pode sentir um momento de prazer, mas depois você vai sentir o sofrimento. Tudo isso aí tem origem no pecado. Não se engane com um pouco de prazer que você pode receber com as consequências eternas do pecado. Não havia nenhuma dessas coisas antes que o pecado tivesse entrado no mundo. E quando os céus e a terra forem recriados em justiça, também lá não estarão. O céu é tão bom que não vai haver pecado. Eu acho que a gente perdeu a noção do que é isso. Apesar de nós participarmos de uma comunidade santa, que é a igreja, de um corpo de Cristo, que é a igreja, que é bem diferente do mundo, mas ainda assim a presença do pecado ainda está na nossa vida. E ainda sofremos por causa dessa consequência do pecado. No entanto, lá no céu não vai haver mais isso. No céu não vai haver o pecado e nem as consequências dele. Vamos abrir lá em Apocalipse. Vou pedir a participação de vocês. Então, Felipe pode ler Apocalipse 21, versículo 2 e versículo 4. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo o que ficou e as consequências do pecado ficou nesse velho mundo. É tão marcado isso que mostra a presença de Deus. Por que é que Deus vai estar presente no meio de nós? Porque não haverá mais o pecado. Deus preencherá e aí você vai encontrar o que é a verdadeira realização, o que é a verdadeira alegria. O pecado, diga. De todo homem, de todo salvo, não é exclusivamente da igreja. Tem a ver com sofrimento, que não vai haver mais o sofrimento que tivemos aqui. A plenitude de paz e harmonia que nós teremos lá no céu. O pecado contradiz diretamente o propósito para o qual nós fomos criados, e jamais seremos felizes no tal estado. A palavra pecado no grego é a palavra armatano. Por isso, quem estuda a doutrina do pecado estuda a armatiologia. Armatano significa errar o alvo. Imagina uma flecha. A flecha foi criada para que essa flecha possa atingir esse alvo. E esse alvo que cada um de nós somos criados é para fazer a vontade de Deus. Nós somos criados para atingir isso. E o pecado, ele distorce.
Deus quer que eu siga até esse alvo que é a vontade dele. E o pecado conduz diferente. Nós fomos criados com um propósito. E o pecado distorce isso. É por isso que as pessoas, quando pecam, sentem um tipo de prazer, mas é um prazer momentâneo que depois causa tristeza. Porque não foi para esse propósito que Deus criou. Deus criou o homem para buscá-lo, exatamente isso. Bem no âmago da nossa humanidade, Deus nos fez com desejo de buscá-lo. Deus criou você para que você pudesse buscá-lo. Vamos lá em Atos 17, versículo 24 e versículo 28. Návina. 24 a 28. É. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Então, Paulo apresenta aí o Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido é um Deus que eles podem ter um contato. O Deus que eles adoravam lá no panteão de Atenas, lá, existiam vários deuses, mas eles não tinham um contato pessoal com esse Deus. Por isso que eles buscavam várias divindades, porque não tinha um relacionamento pessoal com Deus verdadeiro. Então, Paulo apresenta, olha, esse Deus que vocês não conhecem, que é desconhecido para vocês, vocês podem ter um relacionamento pessoal, pois ele fez você para ter esse relacionamento pessoal com ele. É exatamente isso, Deus nos fez com o desejo de buscar. É por isso que você vai ver várias pessoas e várias religiões adorando Deus. Porque dentro do homem, Deus já criou esse homem para buscá-lo. Embora eles procurem outras coisas, mas mesmo assim, dentro do homem, ele busca um ser para adorar. Seja o ateu, que diz que não adora, mas sim adora na ciência, ou a falsa ciência, seja os religiosos, por aí afora, que adoram a imagens, ou qualquer outra coisa assim. Mas qualquer pessoa adora alguma coisa. Deus também nos fez para aprender os seus mandamentos. Salmo 119, versículo 37. Eu vou passar aqui, tem essas referências aí, depois vocês podem ver. E também de servi-lo com alegria. A Escritura mostra com muita clareza que a alegria e satisfação vem somente do Senhor. A alegria plena, a satisfação, quando você sente paz e paz verdadeira, só encontra no Senhor Jesus Cristo. Não se engane nisso. O pecado que você pratica trazendo prazer, logo depois vem sofrimento. Logo depois. Só no Senhor Jesus Cristo, no servir a Ele, você encontra paz. Eu creio que você é testemunha disso. Em muitos momentos que você preferiu obedecer a Deus do que obedecer às mentiras de Satanás, você sentiu paz. Você percebeu que fez o que era certo a se fazer. Nunca seremos verdadeiramente felizes até que realizemos o propósito de Deus para a nossa vida. A pergunta primeira do Catecismo de Westminster e também de Charles Spurgeon é: qual é o propósito principal do homem? E o propósito principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele eternamente. O Catecismo, que é
instrutivo, é para que a igreja possa aprender as verdades bíblicas, mostra em primeiro lugar o propósito pelo qual você foi criado. Você foi criado para isso, para realizar o propósito de Deus na sua vida. Por isso que você não sente paz no pecado. Por isso que quando você peca, você sente que falta alguma coisa. Porque você não foi criado para isso. Você não foi criado para viver uma vida de pecado. Você foi criado com o propósito de adorar a Deus. Se você quiser comentar também, eu estou deixando livre, viu? Vocês podem participar e perguntar também. Isso deveria ser evidente, já que Deus é a fonte de todas as bênçãos, tanto naturais como espirituais. Como o doador é maior do que o dom, é razoável supor que a nossa alegria em Deus deveria ser maior do que a nossa alegria pelos dons. É uma afronta a Deus encontrar maior satisfação nos seus dons do que nele próprio. Não é um erro você sentir prazer. Não é. O erro é quando você sente prazer sem glorificar Deus. Sabendo isso, estamos trocando o Criador pela criatura. Quando você deixa de adorar o Criador e adora a criatura, Deus está irado por causa dessa sua atitude. Quando o seu prazer está muito mais nas coisas que Deus deu do que nele mesmo, Deus está irado com isso. Você está trocando a glória que deveria ser dada a Ele. Creio que os irmãos já estão bem familiarizados com Romanos, então vamos passar aqui. É muito importante lembrarmos que o pecado pode oferecer somente o prazer temporário. Vamos abrir lá em Hebreus 11 e 25. Fran. Preferindo ser maltratado junto com o nome de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Aí é mostrado o herói Moisés, que ele preferiu não participar dos prazeres momentâneos do pecado, transitórios do pecado. O pecado tem prazeres, mas prazer temporário. A satisfação do pecado não só não dura, como também sempre acaba em miséria ainda maior. 1 João 2,17, Diana. Ora, o mundo faz bem como a sua consciência, aqueles porém que fazem bom prazer, Todos esses desejos vão passar. Satisfaz, mas falta alguma coisa ainda. Portanto, a questão verdadeira é: queremos prazer temporário ou alegria duradoura? Será que você não está trocando algo pouquinho por algo muito maior que Deus está te oferecendo? Será que vale a pena um prazer de uns 10 minutinhos por algo eterno que o Senhor está te oferecendo? Será que você não está entendendo o valor das coisas? Será que vale a pena você participar disso? O pecado pode até te dar um prazer naquele momento, mas será que vale a pena do prazer ainda maior que Deus te oferece no céu? Da satisfação que o discípulo de Cristo tem em obedecer ao seu mestre? Será que vale a pena? O pecado, como a primeira mentira aqui, o pecado pode trazer realizações, mas não é realização verdadeira.
é falsa, é engano. Segunda mentira, o pecado é facilmente derrotado. Uma das coisas que o diabo, só repetir a frase, né, para que os irmãos lembram mais, o pecado é facilmente derrotado. A primeira mentira, vocês lembram? Isso. O pecado pode trazer satisfação. Agora o pecado é facilmente derrotado. Tem gente que acha, eu sou um crente muito forte, eu já tenho pelo menos 10 anos de fé, então eu estou invicto contra o pecado. Eu já encontrei pessoas que diziam que já estavam na igreja há mais de 14 anos, que dizem que nunca mais tinha pecado. Nunca mais eu pequei, já faz 14 anos que eu não peco mais. Eu derroto o pecado facilmente. Tem gente que acha que ele pode vencer o pecado ainda, de uma maneira fácil, porque eu sou super crente. Uma das coisas em que o diabo quer que acreditamos, a fim de que a nossa vigilância diminua, é que o pecado não é um inimigo perigoso. Mas a Bíblia nos ensina que o pecado é tão poderoso que a menos que o poder sobrenatural de Deus intervenha, nós nos tornamos seus escravos e permanecemos sobre a escravidão das suas ordens. É importante você saber disso. Você, antes de conhecer a Cristo, era escravo do pecado. Você não conseguia de forma nenhuma se livrar dele. Isso mostra que o poder contra o pecado não está em você. Você não consegue por si mesmo derrotar o pecado. Veja o seu passado. O que foi que teve que acontecer em você para que você pudesse ter a vitória contra o pecado? Cristo. Cristo vir e morrer por você. E essa obra ser aplicada na sua vida quando você creu. E aí então você pôde ser liberto do pecado. Você precisa do poder de Deus. Lá em João 8:34, vamos ver lá, João 8:34, Margarida. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Embora nascidos de novo, o pecado também ainda é uma força poderosa contra nós. Quantas vezes você achou que poderia vencer o pecado e não venceu? Quantas vezes você lutou contra o pecado e caiu de novo? Às vezes nós estamos falando coisas, existem coisas que não é pecado, que pode levar a ter pecado, não? E nós praticamos. Às vezes a gente anda por caminhos tortos, sabendo que vai pecar. Às vezes a gente acha que não, eu sou muito forte, eu sou um crente forte, e acha que não, eu nunca vou cometer esse pecado. Jamais diga isso. E é quando nós achamos forte que acontece. Jamais diga isso. Lembra de Pedro? Senhor, ainda que todos esses te neguem, eu jamais te negarei. Nunca, irmão, nunca, em hipótese nenhuma, diga, eu nunca cometerei tal pecado. Nunca diga isso. Todos nós podemos cometer os piores pecados. Você sabe por que você não comete? Porque a graça de Deus é abundante na sua vida. Por causa disso. O que complica o assunto é que o pecado é enganoso. Hebreus 3:13. Nem sempre aparenta ser mal. O escritor de Hebreus faz referência ao pecado que tenazmente nos assedia, que sempre está à nossa volta. É tão interessante que ali em Gênesis 3 era só um fruto. Parecia inofensivo. Era só um fruto.
que era desejável. Tem essa aparência. Parece que pode vencer, é algo simples de fazer. Por essa razão, a Bíblia nos ordena a tomarmos muito cuidado com o pecado e lutarmos com força contra ele. Há muitas passagens da Bíblia que mostram que muitas vezes a solução é correr, fugir do pecado, fugir da impureza. A Tessalonicenses fala sobre isso. Muitas vezes mostra que o pecado é forte. Você sabe disso. Você sabe disso pessoalmente. Você já luta contra o pecado. Eu sei disso também. Eu também tenho as mesmas lutas. Portanto, não brinque com isso. Paulo disse que esmurrava o seu corpo e mantinha sob o controle, a fim de não ser reprovado. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Em outro lugar, comparou a vida cristã a uma batalha. Para derrotar o pecado, precisamos estar armados para a guerra. Agora vamos lá em Efésios 6, 10 a 20. Diana, Efésios 6, 10 a 20. Vamos só aqui, então vou pedir a participação de vocês. Vocês lembram, mesmo com o texto aí na Bíblia, ou na mão aí, vocês lembram qual é a armadura? As partes da armadura, lembram? Vamos dizer comigo quais são? Não? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, a espada do Espírito, sigivos com a verdade, sigivos com a verdade. Pronto, é basicamente isso daí. Daí não pode ler aí. O calçar os pés também, que eu esqueci. É. Certo. A gente pode basicamente observar que desde o começo mesmo, ele já fala no versículo 10: quanto ao mais sede fortalecido em você, no Senhor. A força contra o pecado não está em você. Não está. Você não consegue por si só vencer o pecado. Não consegue. E é por isso que o Senhor reveste você dessas armaduras. No dia que você crê, você já tem isso. Tudo que é descrito aqui, você já tem. Não é que agora eu vou pegar o meu escudo da fé. Não, você já é um crente. Não, agora eu vou pegar o escudo da salvação, o capacete da salvação. Não, você já é um salvo. Agora eu vou calçar os pés com a pregação do Evangelho. Você já deve fazer isso. Todo crente já deve estar preparado para a guerra como soldado. É interessante que Paulo usa aqui a figura de um soldado romano. O soldado romano, o exército era poderoso, não era à toa que conquistou todo o império.
Era algo que destruía tudo e conquistava. O cristão deve estar preparado também para essa guerra. E ele já tem essas coisas. Você já tem os meios para vencer o pecado. Você já tem. Todos nós temos. A coloração da justiça seria a justificação. Exatamente. Já é justo. John Owen disse o seguinte conselho sábio: mate o pecado ou o pecado matará você. Não existe um dia sequer que o pecado não derrote se não for derrotado, e não prevaleça se não for subjugado. E assim será enquanto vivermos nesse mundo. Todo dia tem uma luta contra o pecado. Todo dia. Todo dia é um dia mau contra o pecado. E você precisa ficar firme, seguindo a vontade do Senhor. Segunda mentira: pecado é facilmente derrotado. Terceira mentira: você pode lidar com o pecado sem recorrer a Cristo. Você consegue vencer sem precisar de Cristo. Você consegue ir para os psicólogos, fazer terapia, você consegue vencer seus vícios por si mesmo. O perigo dessa mentira é que o perigo dessa mentira é que ela leva à frustração e ao desespero. E felizmente, muitas pessoas que aceitam essa mentira descobrem que não podem competir em condições de igualdade com a força do pecado que existe dentro delas. E por isso, desesperançadas, desistem de lutar contra o pecado. Quantas pessoas tentam lutar e não conseguem? Não querem depender de Cristo. Agora eu vou conseguir. Sem nunca ter orado por isso. Sem nunca ter pedido: Senhor, me dá a graça para vencer isso. Quando o Evangelho é apresentado no Novo Testamento, o foco sempre é a obra de Cristo, na paz com Deus que encontramos nele. 2 Coríntios 5:17 vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Então, mostra aí que é através de Cristo, da obra dele na nossa vida, que nós podemos vencer o pecado. A Bíblia exorta as pessoas a primeiro abraçarem a Cristo, e só depois disso a buscarem a santidade. É importante perceber isso, porque é por isso que muitas pessoas não conseguem uma vitória contra o pecado, porque nunca foram salvas também. Cristo tem que mudar a natureza da pessoa. A pessoa está escravizada, seguindo as paixões do pecado, e precisa que Cristo mude a natureza dessa pessoa. Não é que alguém que seja descrente não possa vencer vício. Pode vencer vícios, pode vencer algumas coisas, porque existe uma graça comum que Deus distribui. Mas aquela luta mesmo contra o pecado, ela dificilmente conseguirá resolver, ou nunca conseguirá resolver sem recorrer a Cristo. A Bíblia, por isso que, só voltar aqui no aconselhamento bíblico, que a gente usa bastante, por isso que no aconselhamento bíblico, o primeiro exame que tem que fazer é se é realmente um crente. Porque se não for um crente, não há como vencer esse pecado. Porque só quem é crente verdadeiro consegue vencer de fato. Pensando em alguma coisa? O Evangelho não é um simples apelo a um viver moral. Não é só, abandone essas coisas, não. E sim uma transformação sobrenatural. O homem é exortado, o cristão é exortado a viver corretamente, porque aconteceu uma transformação dele. Ninguém é capaz de vencer o pecado separado de Cristo e do Espírito Santo. Romanos 8:13 fala sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Em Efésios 6:10 vai dizer assim: demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Então é em Cristo que você se fortalece. É em Cristo.
Deus não é honrado quando tentamos remediar a nossa situação pecaminosa sem a sua graça. Por isso, é inimaginável supor que Deus irá abençoar um sistema de justiça produzido pelo homem. Qualquer obra que seja sua e não de Deus, Deus não é glorificado. E se Deus não é glorificado, é pecado. Portanto, qualquer esforço que você queira fazer sem depender de Deus, sem orar, sem pedir a graça dele, sem examinar as escrituras, sem se aconselhar com o irmão, qualquer coisa que você queira fazer sem depender de Deus na luta contra o pecado, você não vai ter vitória. Você precisa de Deus, precisa dele. Terceira mentira, nós não conseguimos vencer o pecado sem Cristo. Quarta mentira, é impossível atingir os padrões de Deus. Tem gente que vem com essa mentira, Satanás coloca essa mentira na cabeça. É tão difícil ser crente, tão difícil, é impossível conseguir isso, é impossível conseguir os padrões de Deus, é impossível conseguir esse alvo que ele me criou, é impossível. É uma tendência humana culpar as circunstâncias ou as outras pessoas pelos escorregões do pecado. Muitas vezes a gente dá desculpa. Foi assim, Adão e Eva. Olha, a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher e da serpente. Aí a mulher, não, a culpa foi da serpente. Ou então alguém já disse, por que Deus colocou aquela árvore no jardim? Começa a culpar as outras pessoas, começa a distanciar a culpa de si mesmo. Samuel. Tem uma que ultimamente eu tenho ouvido muito frequente, Culpar a soberania de Deus, Nem você está tranquilo porque Deus é soberano. A soberania de Deus culpar e a consciência do vai entrar aqui na soberania de Deus, Júnior? Aqui mais irresponsabilidade do homem. Mas mesmo Deus sendo soberano, o homem ainda é culpado pelo que ele faz. Deus não manda o homem pecar. O homem peca porque tem no seu coração o desejo de pecar. A soberania de Deus, muitas vezes, que ele age na nossa vida, é freando o pecado. É não deixando a gente seguir os nossos próprios prazeres. Portanto, Deus não é culpado em hipótese alguma pelo seu pecado, porque você sabe que você desejou. Você sabe que você desejou fazer aquilo. Usamos as circunstâncias ou as outras pessoas pelos nossos escorregões de pecado. A gente culpa muito a sociedade. Fulano de tal é um criminoso porque ele convive em uma sociedade que é criminosa. Fulano de tal é prostituta ou prostituta porque vive em uma sociedade que oprime essas pessoas e eles têm que buscar o meio de viver. Começa a dar desculpas pelos seus pecados. Começa a querer dizer, olha, a culpa não é minha. Tem igrejas que culpam até Satanás. A pessoa está pecando, é a pombagira que está fazendo ela pecar. E não é. Você peca porque você quer pecar. Você tem o desejo disso. Isso mostra o quanto você é mau. Quando você olhar para a cruz, olhe o quanto Deus é bom para você. Perceba o quanto você é mau. Não é o que você deve ver, não é o que o espelho mostra para você naquela beleza toda. Que você é pior ainda do que você pode imaginar. Portanto, não culpe a ninguém e nem qualquer circunstância sobre o pecado. Culpe a você mesmo. Isso. Preferimos pensar que, diante das circunstâncias, seria impossível deixar de pecar. Queremos pensar dessa maneira porque alivia a nossa consciência e nos isenta da responsabilidade quando pecamos. A culpa não foi totalmente minha. A culpa foi das circunstâncias. Tudo estava propício a isso acontecer. Afinal de contas, como é que Deus pode responsabilizar por aquilo que é impossível?
Se era impossível vencer aquilo, como é que Deus pode me responsabilizar? Há um sentido que a santidade de Deus, de fato, representa um padrão impossível para a humanidade. Você nunca, nem no céu, vai ser tão perfeito como Deus é. É realidade isso. Quando os discípulos ouviram Jesus explicar o custo do discipulado para o jovem rico, perguntaram: então, quem é que pode ser salvo? Quando Cristo fala com o jovem rico, olha, você já obedece os pais, você já pratica esses mandamentos. Ele diz: isso eu já tenho feito desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Agora você vai ter que vender os bens, repartir aos pobres e terá tesouros no céu. E os discípulos começam a ver, peraí, ele já fazia tudo isso daqui, e ainda não vai para o céu? Então como é que um homem pode ser salvo? Isso é impossível isso. Olha o que é que Jesus responde: que é impossível para os homens, é possível para Deus. O que o homem não conseguiu atingir em cumprir toda a lei, Cristo cumpriu. Para Deus é possível o homem agora ser salvo. Portanto, é um erro fundamental desculpar-se no comportamento pecaminoso, já que Deus prometeu graça para obedecer a quem busca pela fé. Eu quero que você abra lá em Filipenses capítulo 3. Versículo 12. Diz assim: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para a qual também foi conquistado por Cristo. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Quem é o perfeito aqui? Por que é que Paulo diz aqui, ele se inclui naqueles que são perfeitos, versículo 15. Todos nós que somos perfeitos. O que é que consiste a perfeição? O que é que consiste em um homem dizer que ele está perfeito? A perfeição não consiste em uma totalidade livre do pecado. Não está nisso. Ele fala, versículo 12: não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Por que é que ele diz? Eu não tenho essa perfeição. E no versículo 15 ele diz: todos que somos perfeitos. Porque a perfeição não está na conquista humana em si. Não está. E a perfeição está também naquele que a busca. A santificação é um processo de buscar a vontade de Deus todos os dias. O perfeito não é aquele que não cai. O perfeito é aquele que nunca desiste. Aquele que continua prosseguindo para o alvo. Portanto, você sabe e eu sei da luta contra o pecado. E a perfeição de viver a vida correta está em prosseguir para o alvo. Em nunca desistir na luta contra o pecado. A perfeição está em todos os dias negar a si mesmo. Recorrendo a Cristo. Não existe pecado que não possamos vencer, nem tentação que não possamos resistir pela graça de Deus. 1 Coríntios 10 e 13, alguém tem decorado? Não vos sobreveio? Vamos lá dizer todos juntos: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. É uma mentira satânica dizer que você não pode suportar. É uma mentira de Satanás.
Eu nunca vou atingir os padrões de Deus. Deus dá graça a você para que você possa resistir. Deus livra você daquele momento. Você só cai porque você quer cair. Não vem tentação sobre você que você não pode suportar. Deus não permite isso. Lembra do caso lá de Jó? Deus disse: vai, eu deixo. Vai, eu deixo. Mas não tire a vida dele. Não toque nele. Aí ele toca. Ou, na primeira vez, ainda não toque nele, toca apenas nos filhos. Depois pode tocar nele agora. Deus só dá aquilo que você pode suportar. A mesma coisa aconteceu também com Pedro. Jesus vai orar e diz: olha, eu roguei ao Pai por você. A mesma coisa acontece com você hoje. Que você passa, você pode suportar. Deus é fiel, a palavra é fiel, é aquele que você pode confiar. Deus é aquele que você pode confiar que Ele não vai dar algo que você não possa suportar. Filipenses 4:13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos resistir por causa da graça dele na nossa vida. Deus quebra o poder do pecado na nossa conversão. Este é o ponto focal de Paulo no 6º capítulo de Romanos. Estamos mortos para o pecado, portanto, não precisamos viver nele. Só fazer uma revisão aqui para os irmãos. Romanos do 1 ao 5, do 1 ao 3, na verdade, mostra o homem em pecado. O homem que vive uma vida longe de Deus. E com consequência vem a morte. Ele se distancia de Deus. Capítulo 4 vai mostrar o exemplo de Abraão. Capítulo 5 vai mostrar a justificação. E capítulo 6, depois da justificação, vai dizer que esse homem agora ele é livre do pecado. O pecado não mais domina a vida dele. Portanto, a conversão é a quebra do poder do pecado. Com a graça de Jesus, a obediência se torna um fardo leve. 1 João 5:3. Zé Maria, pode ler? 5:3. Agora, com a graça de Deus, obedecer a Deus é um prazer. O que você não sentia um prazer em obedecer a Deus, agora, novo nascimento, você sente prazer. Não é mais penoso obedecer a Deus. Agora é uma satisfação obedecê-lo. Vou pular aqui para a sexta mentira, porque essa quinta mentira eu vou basicamente falar alguma coisa nela hoje à noite. Então, sexta mentira é: o pecado pode trazer consequências. Isso aqui também eu vou falar um pouco, mas não tanto objetivo como eu vou falar à noite. Mas sexta mentira: o pecado eu posso pecar sem sofrer as consequências. Se eu pecar, nada de mal vai me realmente acontecer. Não pensamos assim às vezes, especialmente se o pecado é pequeno. É espantoso observar os multiformes enganos do diabo neste mundo. Por um lado, ele convence as pessoas de que não existe um verdadeiro inferno e que, portanto, não faz mal pecar. Tem gente que diz: o inferno não existe. O inferno não existe, eu vou viver da maneira que eu quiser, independente do que os outros pensam sobre mim. Eu vou viver como eu quiser. Satanás engana muitas pessoas com isso. Por um lado, ele convence as pessoas que não existe um verdadeiro inferno e que, portanto, não faz mal pecar. Por outro lado, para aqueles que acreditam no inferno, nós crentes, ele os convence de que não há perigo. Você já é salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não vai sofrer mais nada. No caso deles irem para lá, para o inferno. Mas sempre há consequências para o pecado. Porque Deus é um Deus de justiça e odeia o pecado.
Não se engane. Você, mesmo sendo crente, poderá sofrer consequências por causa do seu pecado. Não consequências eternas. Já foi pago. Mas consequências porque Deus pune aquele que também comete pecado. Êxodo 34:7, Deus testificou de que nenhuma maneira livrará o culpado. Se não precisasse existir qualquer consequência do pecado, Jesus nunca teria morrido numa cruz pelos pecadores. Ele mesmo declarou quando clamou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E esse cálice aqui é a ira de Deus. Era a ira de Deus que estava sendo derramada sobre ele. Meu Pai, se for possível, não faça como que eu participe disso. Participe desse momento. Não faça como eu prove isso. Porque é o momento mais terrível onde Cristo lá sofreu toda a culpa do inferno sobre ele. E realmente não era possível, porque a fim de que Deus fosse justo e justificador dos ímpios, foi preciso punir os seus pecados na pessoa de Jesus. Você só pode ser salvo não por suas obras, mas por aquele que fez por você. Os seus pecados foram punidos em Cristo, e assim Deus passa a ser justo, porque os seus pecados foram castigados. Mas, se eu sou redimido por Cristo, alguém poderia perguntar: como é que eu posso ser punido pelos meus pecados? Nosso Pai nos disciplina misericordiosamente, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12, 5-11. Deus ama demais a santidade para permitir que seus próprios filhos venham a chafurdar no pecado. Portanto, disciplina pelo pecado é a marca registrada do amor de Deus pelos seus filhos. E devemos sempre ser esperada sempre que pecamos. E deve ser esperada sempre que pecamos. A disciplina, nós devemos sempre almejar a disciplina de Deus. Sabe, um crente que peca, ele sofre, é porque Deus ama. Quando o crente peca e Deus castiga, é uma prova que ele é um verdadeiro cristão. É interessante que o salmista Davi, ele vai mostrar que quando ele pecou, é como se ele estivesse adorando a Deus e Deus não estivesse recebendo culto. É como se o Espírito Santo estivesse saindo dentro dele. Por isso ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, renova-me com o espírito inabalável. Aconteceu algo diferente de mim, eu não consigo fazer as coisas como eu conseguia antes, eu não tenho mais esse relacionamento pessoal com Deus, aconteceu algo. Sabe, às vezes quando um cristão está adorando a Deus, mas percebe que Deus não está recebendo aquilo, e às vezes uma punição até física, Deus ainda pune os seus filhos e pune fisicamente. Veja o exemplo lá de 1 Coríntios 5, de pessoas que eram punidas ali, eram crentes. 1 Coríntios 11, pessoas sendo punidas mesmo sendo crentes. E Hebreus, ele deixa bem claro que Deus disciplina a quem ele ama. Se você vive uma vida em pecado e Deus não disciplina, avalie a sua fé. Avalie como é que se você realmente é um salvo. Deus não deixa o filho dele na lama. Não deixa. Ele disciplina e traz de volta. Por isso que eu creio que aquele que é salvo, ele retorna. Porque o prazer dele não está no pecado e Deus o traz de volta. Nem que debaixo de pena, nem que esteja puxando pela orelha, mas ele traz de volta. Na verdade, se não somos disciplinados, não somos filhos de Deus. Fazemos bem em lembrar que o mero fato de tais castigos não serem eternos não significa que as consequências do pecado sejam indolores para o crente. Às vezes, até um redimido tem de viver as consequências de um pecado pelo resto da sua vida.
Observe o exemplo de Davi. O rei Davi teve que suportar por causa dos seus pecados com Batseba. Isso já é razão suficiente para não pecar. O nosso Pai não somente tem uma equipe para nos afastar dos inimigos, mas também uma vara para castigar os nossos erros. Sejamos gratos a Ele por isso, porque é para o nosso bem. Então, e essas 5 mentiras que a gente viu, só revisar aqui para os irmãos bem rápido. Primeira mentira, o pecado traz realização. Segunda mentira, o pecado é facilmente derrotado. Terceira mentira, você pode lidar com o pecado sem recorrer a Cristo. Quarta mentira, é impossível atingir os padrões de Deus. E sexta, que seria a quinta mentira, posso pecar sem sofrer as consequências. Tudo isso daí é mentira. Como é que vence a mentira? Com a verdade. Você vence a mentira com a verdade. Vamos abrir a Bíblia lá em Salmo 119. Sou pentecostal não, mas aqui está um fogo, velho. Vamos concluir observando as verdades de Deus. Lá em Salmo 119. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Como é que vence o pecado? Observando a palavra de Deus, observando a verdade. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que combate as mentiras de Satanás é assim como houve na tentação de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, é assim que Deus disse. Você vence as mentiras de Satanás, combatendo as mentiras com a verdade, dizendo, é assim que Deus disse. Lá em João 17, vai lá também, abre lá, João 17. João 17 vai dizer, estou em Atos, desculpa. Isso mesmo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que você é santificado? Através da palavra. A palavra é quem convence. A palavra é quem regenera. A palavra é quem dá forças. A palavra de Deus é o combustível do crente para vencer o pecado. Você tem lutado contra o pecado no dia a dia? Como é que tem sido a sua leitura bíblica? Como é que você tem aproveitado o seu tempo de crente, o seu dia a dia? Será que você tem colocado a palavra de Deus como o foco do seu dia? Será que você busca realmente em primeiro lugar, mais do que qualquer coisa, a vontade de Deus? Nem só de pão viverá o homem. Você não vive, o cristão não vive só de pão. O cristão vive também pela palavra que sai da boca de Deus. Portanto, irmãos, para vencer o pecado é preciso entender a vontade de Deus. É preciso ouvir a Deus. Não ouvir o engano de Satanás. Claro que tem os outros meios também, além de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos também ter tempo de oração. Ore mais, busque mais a vontade de Deus. Não falte culto por qualquer coisa.
Tem pessoas que vivem uma vida de pecado, eu não vou para a igreja, porque eu estou em pecado, porque tá... Aí é que você deve ir para a igreja. Porque é aí que você vai conseguir vencer o pecado. Sem depender dessas coisas que Deus te dá, você nunca conseguirá vencer. Portanto, leia a Bíblia, ore mais, congregue mais, queira cada vez mais obedecer a Deus, cante louvores a Ele em casa, busque mais as coisas de Deus. E assim, vocês tiraram todo engano de Satanás, das mentiras dele para você pecar. Você escutará a verdade de Deus. Você quer vencer o pecado? Recorra a Cristo. Recorra a Ele. Vamos orar? Ficar de pé para orar? Deus, eu sei o quanto é difícil, ó Pai, teu filho também sabe, essa luta que nós temos contra o pecado. É algo, ó Deus, que às vezes nós pensamos, por que, Deus, que nós cometemos tal pecado? Por quê? Mas isso mostra também, ó Deus, que todo o poder, toda a glória, toda a honra é dada a Ti, porque o Senhor usa esses meros pecadores, esses vasos de barro que nós somos. Essas pessoas que fazem muitas obras que desagradam a Ti, mas mesmo assim o Senhor quer nos usar. Portanto, Deus, nos ajuda também a vencer o pecado, ó Pai. Senhor, é tão difícil essa luta contra o pecado. Às vezes nós caímos e ficamos nos perguntando, por que caímos de novo? Por que caímos outra vez? Não era isso que eu queria. Deus, transforma cada vez mais o nosso coração. Possamos depender cada vez mais de Ti, ó Deus. Transforma a vida da Tua igreja aqui em Morada Nova, ó Deus, para que a igreja busque cada vez mais a santificação. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos santos. Transforma a vida da Tua igreja, ó Deus, de cada um desses aqui presente, que eles busquem o que o Senhor nos deu para vencer. Em nome de Cristo. Amém. Então, bom dia.